Eu estava dormindo, acordei, e quando eu abri o olho, veio uma lembrança ruim. Levantei correndo, fui até a garagem, não tinha sido um pesadelo. Estava lá, um carro completamente destruído, sem nenhuma chance de conserto, perca total. Tudo o que eu mais queria era voltar lá atrás, na noite anterior, e não ter cometido aquele erro tão bobo, tão grosseiro, que destruiu aquele carro. Outro dia acordei também, da mesma forma, olhei na minha mão e tinha sangue. No joelho também. Na garagem de novo, uma moto toda amassada. O que eu mais queria novamente era apertar um botão, voltar lá atrás e não ter cometido aquele erro. Mas isso não acontece só com acidentes de trânsito. Isso já aconteceu comigo quando eu gritei com a minha esposa. Isso aconteceu comigo quando eu tive uma reação completamente irada com os meus filhos, com parentes, irmãos. Isso aconteceu comigo quando eu acordei e senti um aperto no peito por ter desonrado os meus pais. E de novo, e de novo, e de novo, tudo que eu mais queria era apertar um botão, voltar e fazer certo. Muitas pessoas gostariam de voltar não só a um momento, mas voltar por uma fase inteira da sua vida, quando deixaram a família porque amavam mais o trabalho. E de repente, o trabalho acabou e a família está ferida. E assim nós sentimos remorso. O remorso é esse aperto no peito de se lembrar de algo errado e querer consertar. Mesmo que você não diga isso para ninguém, tudo que você mais queria era voltar e reescrever aquele pedaço da história. Fazer agora, com a experiência do presente, uma história melhor. Remorso é graça. É graça que nos permite encarar o erro, o pecado, assumi-lo, não simplesmente tentar apagá-lo. É graça que nos permite ser perdoado daquele erro. Veja, a graça é o que nos faz sentir de fato a dor do remorso sobre aquele pecado. Mas a graça nunca pede para você voltar lá e pagar o preço, anular, aniquilar, apagar aquele pecado. A graça é aquela que te convida a olhar para trás e se arrepender dos seus pecados, confessar, sabendo que aquele pecado confessado foi perdoado. Não importa a dimensão do pecado, o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de qualquer pecado. O apóstolo Paulo, consciente dessas coisas, escreve na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 13 e 14, ele diz: "E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós." Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Você não precisa voltar lá e reescrever a sua história. A graça te convida a entender o que você fez, se arrepender do que você fez e confessar. Confessar em oração àquele que pagou pelo seu pecado. Esse é o convite da salvação pela graça, onde a sua salvação não depende do mérito, do merecimento dela. A salvação pela graça é aquela que te convida a ter consciência dos erros, assumir que você errou, com dignidade, com hombridade, e então, lançando aos pés de Cristo o fardo do peso daquele pecado, a dor e a angústia daquele remorso, você experimentar uma nova vida em Cristo. Uma vida que não te chama a apagar, a negar,
a fingir que você não errou lá atrás, mas que te chama a viver uma nova perspectiva de presente e de futuro, onde você abandona dia a dia aqueles erros. E se você então já tentou por várias vezes e continua voltando aos mesmos erros, a mensagem do Evangelho é aquela que te apresenta o poder de Cristo. À medida que você então confessa, se arrepende em oração, Ele dia a dia te dá o poder, a condição de não cometer mais aquele erro. Nas suas próprias forças, no seu poder, você vai voltar a fazer aquilo que você tanto odeia, aquilo que tanto machuca você e as pessoas que estão próximas a você. Mas no poder de Cristo, você simplesmente começa a crescer na experiência daquelas coisas erradas, com discernimento, para no momento em que você for pego de surpresa, você simplesmente começa a fazer certo, porque aquele que é a verdade, o certo, a retidão em pessoa, a justiça, habita em você e te dá toda a capacidade. É essa a mensagem do Evangelho da Graça. Um Evangelho que não te faz esquecer dos erros do passado, mas te convida a viver uma nova vida sem que aqueles erros tenham poder de definir o seu presente e seu futuro. Sim, os seus erros, eles não podem definir o seu futuro. Eles foram erros para que você agora aprendesse a fazer certo. Mas eles não definem quem você é. Cristo é quem nos define. E é esse o convite, a você perceber o remorso como uma grande mensagem da graça. Oportunidade de nova vida, oportunidade de abençoar e de fazer certo. Você não tem o controle para voltar lá atrás e refazer, mas você agora entrega o controle da sua vida na mão daquele que é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que te chama para viver uma nova vida nele, no poder dele, na capacidade e salvação dele. Isso é graça. E se você ainda não vive isso, tá aqui o meu convite. Seja você uma pessoa que já ouve sobre o Evangelho há muito tempo, ou alguém que simplesmente ouve agora. Eu quero te convidar a receber Cristo em seu coração, a ter uma medida ainda maior, se você já tem Cristo, ter uma medida cada vez maior do Espírito Santo em você, para que você acorde, se lembre do pecado, e a sua primeira atitude não é tentar apagar o pecado, mas é se levantar e então se ajoelhar em oração, reconhecendo seu pecado e pedindo que Ele dirija os seus passos daquela manhã em diante. E acordar assim, eu te garanto, é muito mais leve, é muito mais gostoso. É viver pela graça. Eu quero orar por você. E eu peço que você ore comigo também, pedindo que o seu presente e o seu futuro sejam trilhados nos caminhos da graça, sem que a culpa do passado venha a definir quem você é agora. Porque o seu escrito de dívida em Cristo, ele é cancelado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de olhar para trás e ter consciência do erro. No discernimento que o Senhor nos dá, ó Pai, no entendimento que o Senhor nos dá, da vida reta, da vida correta pela Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós não precisamos então voltar lá atrás para reescrever, porque se fosse assim, nós seríamos dos mais infelizes. O Senhor nos dá a oportunidade de confessar e realmente sentir que fomos perdoados. Ó Pai, muito obrigado. E eu peço, ó Pai, que a todos nós, a mim e aos que estão nos ouvindo, vendo agora, ó Pai,
Eu peço que o Senhor perdoe os pecados. Que o Senhor converta o coração daqueles que ainda não são seus, para que eles, ó Pai, experimentem o viver pela graça, onde o remorso não tem mais poder sobre nós. O peso do pecado é tirado e lançado sobre ti, quem carrega os nossos pecados, quem anula o poder do pecado sobre nós. Ó Pai, dá-nos a crescer nessa graça, nesse relacionamento contigo, ó Pai, nós que já temos trilhado esse caminho, mas se há entre nós aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez, ó Pai, salva-os, transforme os corações, Senhor. Mude esse viver pesado, cheio de tristeza, angústia e remorso, num viver pela graça, agora e para todo sempre. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.